Olá, cancerianos, como vocês estão? Espero que bem. Vamos lá iniciar esse ano, vamos saber quais serão as energias predominantes e disponíveis para vocês nesse mês de janeiro de 2022. E aí, otimistas? Espero que sim. Otimistas com esse novo ano, né? Vamos lá, cancerianos, janeiro de 2022. Coragem, otimistas e corajosos, né? Olha só, quem quiser fazer leituras comigo, leituras personalizadas, todas as informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Os tipos de leitura que eu faço, os valores, como essas leituras são feitas, como elas são entregues a você, meu contato, claro, né? Tudo aqui abaixo, ok? Continuando, Câncer, janeiro de 2022. Três de copas. Eu tô aqui tentando entender coragem com três de copas. Pode ser uma mensagem muito específica, né? Coragem de se socializar mais com as pessoas, pode ser, né? Especialmente quem durante a pandemia, durante esse período andou muito recluso. É possível, né? Essa interpretação. Coragem de falar com alguém, ou até mesmo uma interpretação aqui que pode ser justamente assim, uma situação que exige coragem da sua parte pode dar bons resultados a um ponto de você vir comemorar, vir a celebrar, né? Até mesmo a coragem, o fato de ter coragem pode trazer aqui motivos para celebrar, é isso que eu quero dizer. Bom, vamos lá, duas cartas positivas aqui no fundo da sua leitura. O espírito brincalhão, cartas leves e alegres, né? Tanto o três de copas quanto o valete de paus, que aqui é o espírito brincalhão. Silêncio é a carta da estrela, harmonia é um 10 de copas, o bobo é o louco no tarô tradicional e um 5 de paus. A sua leitura nessa parte aqui começa e termina com a energia do fogo, entusiasmo, vem uma energia assim de rejuvenescimento também. Aqui também a gente pode estar falando de pessoas mais jovens na sua vida, família, filhos, é possível também, tá? Esse 5 de paus aqui, nesse tarô especificamente, ele me dá uma certa sensação de dependência. Por quê, né? Porque a gente tem ali a imagem dos trapezistas e um depende do outro, né? Para que o outro não caia, para que tudo dê certo, né? Me dá um pouco essa sensação. Se a gente pensar nessas figuras mais jovens, né? Por exemplo, se forem filhos, pode ser uma dependência nesse sentido, ou até mesmo você, né? Pode ser essa figura ou mais jovem ou mais imatura que depende de alguém ou da família, né? Esse 10 de copas que está no centro da sua leitura é uma carta muito família, de uma forma geral, tá? Uma outra coisinha que me vem aqui é porque o centro da sua leitura é uma carta de harmonia, né? As cartas que eu fui abrindo até chegar aqui no louco é uma energia harmônica, harmoniosa. O 5 de paus, por outro lado, nem tanto nesse tarô aqui, mas nos tarôs mais tradicionais é uma carta que pode sugerir algum conflito. Então, fiquem atentos a isso, né? A possibilidade de surgir um conflito, se puder ser evitado. Veja bem, essa energia de possível conflito, porque a gente tem várias informações aqui nesse 5 de paus, né? E uma delas é um possível conflito.
ela tá refletido com o valete de paus e tá do lado da carta do louco, que são essas cartas mais jovens ou mais imaturas. Então a gente pode estar falando de conflito com pessoas mais jovens ou conflitos com pessoas mais imaturas, né? E aí cabe a você colocar a mão na consciência também e perceber se essa pessoa imatura seria você ou a outra pessoa ou ambos, né? Então eu diria até que esse 3 de copas e esse 10 de copas aqui pode ser uma energia assim de diplomacia, né? Diplomacia para lidar com a família, para lidar com os amigos, para lidar com pessoas um pouco mais imaturas, né? Aqui existe uma questão de liberdade também. Lembra que eu falei que essa carta aqui nesse tarô sugere uma certa dependência? Quando a gente fala de dependência, pode ser, enfim, pode ser dependência financeira, pode ser dependência emocional, né? E essas cartas aqui são arcanos maiores que sugerem independência e liberdade, né? Então, alguns de vocês podem estar criando coragem nesse sentido, né? De se libertarem de uma dependência, seja lá que tipo de dependência for essa, né? E para quem tem filhos, pode ser no sentido de libertar os filhos, né? Estimular a liberdade deles, né? A independência deles, tá? Eu acredito que muitos cancerianos podem ressoar com essa última mensagem. Vamos continuar essa leitura. 7 de paus, enamorados, ó, os medos e as culpas aqui, né? Carências, ó. E aquela mensagem que eu falei de dependência, seja ela emocional ou material, tá aqui também, tá? O 5 de ouros também fala disso. Dessa carência, dessa falta, seja no sentido emocional, seja no sentido material. Então perceba se isso é seu ou se você tá com uma dificuldade aqui de soltar os seus filhos, né? Para quem tá nessa fase, né? De deixar os filhos voarem sozinhos. Veja se você não está criando neles essa dependência, né? Aqui a gente tem energia de crença limitante, tá? Tanto o 8 de espadas quanto o 5 de ouros. E pode ter a ver com essa questão toda, que a gente está falando de dependência, né? Existe uma certa resistência com relação, pode ser com relação a essa pessoa mais jovem, pode ser com essa pessoa, pode ser com essa energia de liberdade, seja da sua parte, seja da parte de outras pessoas na sua vida, como no exemplo que eu dei de filhos, né? Existe uma certa resistência. E essa resistência é por pura carência e crenças limitantes, tá? Aqui tem escolhas a fazer, decisões a tomar. Até mesmo uma energia aqui de negociação, né? No sentido, talvez, de chegar a um acordo, você e alguém. Porque tem alguém aqui na sua vida, seja você próprio, né? Ou alguém, um filho, alguma coisa assim, que quer um maior nível de liberdade. Mas você tá aqui com muitos medos, né? Muitas inseguranças. Medo de perder alguma coisa. Mas são medos, tá? E não é à toa que veio aqui a energia da coragem, né? Eu considero muito importantes as cartas que vêm no fundo da leitura e o centro da leitura. Eu vou colocar mais uma linha de cartas aqui. Essa carta vai ser a carta central da sua leitura. Então a gente está falando de medos e culpas e o fundo da sua leitura está falando de coragem, né?
A negociação aqui pode ser no sentido de ceder, né? Ceder um pouco mais. Então, por exemplo, para quem isso aqui tem a ver com esse exemplo de filhos que eu dei, né? De soltar um pouco mais os filhos. Canceriano tem toda essa energia de mãe, né? Mesmo que você seja homem, que você seja pai, né? Mas tem essa coisa amorosa, de mãe, de amor incondicional e costumam ser muito protetores, né? Então aqui pode ser uma negociação no sentido de ceder um pouco, né? Então você cede um pouco, seu filho ou seus filhos cedem um pouco para chegar num acordo, num meio termo, vamos dizer assim. Tem gente querendo voar aqui, né? E vem junto com o Seis de Ouros, que é justamente a carta aqui, ó, depois do Seis de Ouros. Tem a ver com superar essas limitações e me soa aqui como uma espécie de negociação para chegar a um acordo, para ganhar esse novo nível de liberdade, né? Para alguns, tá? Porque eu estou fazendo aqui uma leitura mais profunda, para alguns pode haver aqui alguma novidade na vida material, um novo trabalho, um novo negócio, um novo cliente, pode ser, tá? Por falar em trabalho, 8 de ouros, trabalho, estudos, né? 8 de ouros, 8 de copas, ó aqui, muito forte essa questão de desapego, né? Novamente, uau, novamente. 3 cartas aqui falando de mudanças no sentido de seguir em frente, tá? Para alguns isso aqui tem a ver com trabalho. Pode ser uma mudança de trabalho ou então uma mudança no trabalho, do tipo assim, transferência, seja transferência de cidade, pode ser transferência no sentido de cargo também, mudança de cargo, mudança de setor. Mas tem aqui alguma novidade, né? Novidade que provoca mudanças, tá? Mudanças que exigem algum nível de coragem. E, como eu estava dizendo, para alguns isso tem a ver com trabalho. Para aqueles que ressoaram com essa história que eu contei aqui de filhos, né? Pode ser o filho. Então, por exemplo, o filho vai trabalhar em outra cidade e aí você precisa se despedir, se desapegar. Ou então o filho vai estudar em outro lugar, em outra cidade, em outro estado, em outro país, né? E aí você precisa se desapegar. Vem muito forte essa questão de desapego nessas 4 cartas, né? A carta da estrela também tem um certo desapego, é uma energia de liberdade junto com o louco, o 8 de copas e o 6 de espadas. E muito forte essa energia de mudança, que para alguns pode ser uma mudança assim geográfica mesmo, né? Ou é você se mudando, ou é alguém muito próximo a você, podendo realmente ser da sua família, podendo ser um filho, se mudando para outro lugar, né? Muito forte essa questão de desapego, de se libertar das dependências e das codependências que você eventualmente pode criar, né? Por exemplo, entre filhos, né? Mães e filhos, pais e filhos, né? Mas de fato vem novidade. Aquilo que eu falei aqui, ó, para alguns pode ser uma novidade na vida material, no trabalho. Aqui é a mesma coisa, né? O valete de ouros aqui também pode sugerir alguma novidade nesse sentido. Mas assim, vem cercado de cartas que falam de algum tipo de mudança, tá? Vamos falar um pouco das colunas. Eu tenho, para quem não sabe, eu tenho um canal só com leituras de vida profissional e recentemente foi lá que eu lancei as minhas últimas leituras, acho que sim. Tem leituras lá, tá? Se você achar que, né, que pode haver alguma mensagem lá para você, dá uma olhadinha. O link tá aqui abaixo na descrição do vídeo. Chama-se Midas Tarot, esse outro canal que eu tô falando. Valete de paus, valetes, o próprio louco aqui, são cartas que sugerem novidades e para muitos tem a ver com a vida material relacionada a trabalho, a negócios, a dinheiro, a estudos, né? Tem um pouquinho de resistência, sim, mas são novidades que trazem um entusiasmo, tá? Seja para você ou para alguém da sua família.
novidades. Logo em seguida, carta dos enamorados, a estrela, um 8 de copas. Essa carta, ela fala de decisões, tá? Tomar uma decisão, fazer uma escolha. Cartas que sugerem aqui um pouco de introspecção para você se conectar com o seu eu superior. Isso aqui é a estrela, um arcano maior muito positivo, espiritual, que fala de fé, que fala de esperança, que fala de você se despojar das suas defesas também, se tornar vulnerável, né? E seguir em frente, tá? Tem aqui alguma despedida, tem aqui alguma mudança, tá? Escolhas, mudanças, despedidas, desapego, né? 10 de copas, 8 de espadas e pajem de ouros. Então, para alguns, essa mudança ou afeta a família de alguma forma, ou tem a ver com família, né? E aí eu não vou ficar falando dos exemplos que eu já dei aqui, senão vai ficar muito repetitivo, tá? O centro da sua leitura mostra muitos medos e culpas, uma energia muito mental, você vai ter que lidar com isso, né? Como é uma energia mental, você pode mudar os seus pensamentos, a sua forma de pensar. Aqui a gente está falando das amarras mentais, das limitações, das crenças limitadoras, porque quando a gente fala da mente, não é só a mente consciente, é também e muito mais a mente inconsciente, né? O louco, um 6 de ouros e um 6 de espadas. Então, mais uma vez, novidades que para muitos tem a ver com a vida material, seja a sua própria ou alguém muito próximo a você, família, que gera mudanças, que gera a necessidade de desapego, de libertação, né? Liberdade, mudanças, viagens, tá? Desapego. 5 de paus, 5 de ouros e o carro. Aqui eu acho que é inevitável, né? Por mais carência e dependência que exista, a carta do carro é um arcano maior, mais um arcano maior que fala de coragem e que fala de mudança. Então existe, de fato, né? Para as pessoas que vão, para os cancerianos que vão ressoar com essa leitura, existe aqui alguma mudança, sua própria ou de alguém da sua família, de alguém muito próximo, né? E aí você vai ter que lidar com isso aqui, né? Carências e dependências, tá? Carta do carro vem justamente depois da carta dos enamorados, uma sequência lógica, né? Escolhas, decisões, crescimento, tá? A carta do carro, ela fala de um amadurecimento, ela fala de um crescimento. E sim, ela fala de mudanças também. Viagens, né? 8 de ouros e 5 de paus, conflitos, dependências, conflitos que têm a ver com a vida material, sua ou de outros. Eu não costumo falar assim, né? Sua ou de outros, mas aqui nessa leitura me dá muito essa sensação, até porque o 3 de copas, ó, engloba outras pessoas, o 10 de copas engloba a família. Então, me dá muito essa sensação, né? Que se não é seu, é de alguém muito próximo a você e te afeta de alguma forma, né? Valete de paus. E o carro é esse desejo de mudança, de libertação, de crescimento, de amadurecimento, novidades que levam a mudanças, tá? E para alguns, né, esse valete é alguém mais jovem que vai se mudar ou que vai viajar, enfim. 8 de copas e o louco são cartas de desapego, arquétipos de desapego, liberdade, libertação, tá? A estrela e o 6 de espadas, a mesma coisa, muito parecido, né? A estrela, assim como o louco, tem uma questão de liberdade e o 6 de espadas, assim como o 8 de copas, são cartas de desapego, né? Onde os personagens das cartas estão indo embora, estão indo para algum lugar e estão deixando alguma coisa para trás. 10 de copas, valete de ouros são cartas positivas tanto do ponto de vista material quanto emocional, tá? Então uma carta aqui muito de família, de harmonia, cartas de novidade, seja aqui no plano material ou seja até mesmo dentro da família, mas gerando aqui muitos medos, inseguranças, enfim. E você tendo que lidar com isso, né? Com esses medos, com essas inseguranças, com essas culpas, com essas dependências. É o que vem muito forte aqui, né? Cartas de coragem, tá? Arcanos maiores. Força e carro. Câncer, janeiro de 2022.
Então, os cancerianos estão lidando com mudanças, com desapego, com independência, né? Integridade, completude. Essa carta aqui é mais voltada para questões amorosas. É uma carta bastante positiva, animadora nesse sentido. Agora vem aqui que a carta que eu vou ler para vocês é essa e fala de integridade, né? Então não vou nem ficar falando, vou ler diretamente a mensagem que vem aqui no livro, tá? Vamos lá, integridade. Dentro de cada um de nós, num lugar tranquilo, afastado dos ruídos do dia a dia, existe um lago sagrado onde somos capazes de enxergar a nossa verdade, a nossa essência, a parte mais bela do nosso ser. Você já visitou esse lugar dentro de você? Experimente. Isso lhe será extremamente útil, principalmente nos momentos de dúvida ou confusão. Trata-se daqueles momentos em que você está se sentindo perdido, sem saber o que fazer, sem saber quem você verdadeiramente é ou o que você verdadeiramente quer. Em momentos assim, penetre nas suas próprias profundezas, viaje em direção ao centro do seu ser e busque por esse lago. E quando a encontrar, simplesmente cale todos os pensamentos, afaste-se das opiniões das pessoas, jogue fora todas as expectativas sobre como você deveria agir, sobre quem você deveria ser. Aos poucos, você encontrará a sua verdadeira imagem, a essência divina que existe em você. Quando agimos com integridade, honramos a nossa verdade, agindo como pessoas honestas, imparciais, confiáveis e éticas. De repente, nos sentimos capazes de cumprir o que prometemos, de manter um segredo, de agir com justiça e de manifestar as mais belas qualidades do nosso eu superior. Todas as vezes que optamos pela verdade, permitimos que as energias sutis do universo se manifestem na nossa vida e na vida de todas as pessoas envolvidas, trazendo proteção e cura a todos. É isso, cancerianos, terminamos a sua leitura. Espero que vocês tenham gostado, espero que essa leitura te ajude de alguma forma durante o mês de janeiro, né? Se você gostou, deixa o like, assina o canal, ativa o sininho para não perder as próximas notificações. Eu costumo demorar um pouquinho, né, para lançar leituras aqui no canal. Então fica a dica, tá? Tudo de bom para vocês, um excelente começo de ano, um excelente janeiro e muito obrigada especialmente a você que ficou aqui até o finalzinho da leitura. Tudo de bom? Namastê!